Estava explicando aqui, o rapaz aqui, tudo explicando para ele, que é dizer que eu falo mais de igreja e tal, mas é só para explicar que técnico de futebol não ganha jogo, e nem torcedor não ganha jogo, entendeu? Eles pagam um técnico, por exemplo, Tite, diz que parece que ganha 1.800.000, era da seleção, não deu certo lá e tudo, e leva o filho dele também, ganha mais, deve ganhar mais de 100 mil ou mais. Então o técnico é um absurdo. Então, se os caras fossem inteligentes dos times, eles só chamam times técnicos dos mesmos times que é conhecido. Senna, por exemplo, foi de São Paulo, daí teve como tempo, saiu, foi para um, foi para outro, é assim. O técnico, ele pega os jogadores, os mesmos jogadores, e põe nas mesmas posições. Por exemplo, o time do Flamengo, um exemplo. Pedro, bom jogador, fica na frente. Gabriel, fica lá na frente. Coloca os laterais. Os mesmos jogadores. E os mesmos times que perdeu, que não deu certo, o técnico vai só conversar com ele, explicar lá para eles e tudo, mas na hora que os jogadores estão jogando, os jogadores não lembram do que tá falando, não. Ali, os jogadores que para ganhar um jogo, tem que ser jogadores bons e ter sorte no jogo. Que vai jogar, por exemplo, Palmeiras e São Paulo, Flamengo. E todo esse time pode dar empate de 1-0, 2-2, 1-1, perder, ganhar. Mas os técnicos não vai mudar nada, não melhorar nada, em nada. Ele pode ter sorte de um time ganhar e de perder. E pode dar sorte toda a vida, igual aquele que foi Jorge Jesus, que foi de Portugal. Ele veio com o time do Flamengo muito bom e deu tudo certo. Depois ele foi embora, deu sorte que ele foi embora. Se ele ficasse, o time do Flamengo arruinou depois, ele ia ser mandado embora. Então a maior moralidade desses donos de times chama jogadores técnicos caros, que já pagam não sei quanto absurdo para eles. Eles poderiam chamar um time aqui, por exemplo, de Teoflotone, de Valadares, um técnico que é formado em faculdade, ou que é acostumado a treinar time de primeira divisão, de segunda ou terceira divisão, não importa. Eles já treinam o time, ensinam do mesmo jeito. Mas ele pode pagar 50 mil, 100 mil para eles. Eles vão ensinar, vai pôr no Flamengo, pôr no Palmeiras, vai pagar do mesmo, vai pagava mais barato e ganhava um dinheirão, que em cima deles, por exemplo, você dava 100 mil um técnico desse. E em vez de pagar 1.800.000, ele dava 100 mil para um técnico, ganhava não sei quanto, o próprio time ganhava não sei quanto. Se tirava 100 mil, dava 100 mil, dava a casa para o cara morar. E o técnico, por exemplo, 1.800.000 que paga Tite, sobrava 1.700.000, 1.700.000 para o próprio time, entendeu? Técnico não ganha jogo, torcedor não ganha jogo. Filipão, por exemplo, ele treinou time, e o time da seleção ganhou uma vez, ganhou a Copa do Mundo. Ele foi em Portugal, ele foi lá, acho que não foi campeão lá não, foi vice, parece. Foi em Portugal, e chamou ele de volta. Aí ele foi, o Brasil foi, jogou no Mineirão, perdeu de 7-1. Aí ele foi mandado embora e tudo. Aí ele passou por vários times, tudo que ali não dava certo. Foi pro Palmeiras, foi pro seu, até no Cruzeiro foi, secretário de segunda divisão, não ganha jogo. Então os jogadores, que tem que ser jogadores bons. Você pega um time de segunda divisão ou terceiro, e os jogadores não tão bons, então eles não ganham jogo ganhar da primeira divisão. É muito difícil, porque tem que ter jogadores bons. Técnico não ganha jogo, jogadores bons e ter sorte nos jogos. Tenho toda certeza disso.